Boa noite a todos. Havendo número regimental, declaro aberta a 31ª sessão ordinária da 16ª legislatura. Com a proteção de Deus, iniciaremos os nossos trabalhos e, nesse momento, convido o vereador Joel de Souza que faça a mensagem de vídeo. Boa noite a todos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido, e não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigado, vereador Joel. Então, na sequência, daremos início à primeira parte da sessão, essa destinada aos expedientes. E, nesse momento, solicito ao nosso primeiro secretário, vereador Fábio Cavalim, que realize a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, dá para dispensar a ata? Conforme, então, o pedido verbal do vereador Toninho, coloco em votação a dispensa da ata. Vereadores favoráveis à dispensa da leitura da ata, por favor, se pronunciam, ou se não, permaneçam como estão. Ficando então assim autorizada e aprovada pelo plenário a dispensa da leitura da ata, uma vez que é de conhecimento de todos, declarando então essa ata aprovada desde já, e caso haja alguma emenda ou ressalva, que se pronunciem até o final desta sessão. Dando continuidade, daremos início então à apresentação dos expedientes, e nesse momento solicito ao nosso primeiro secretário que realize então a leitura dos expedientes expedidos pela Casa. Boa noite a todos. Ofício 107. Venho pelo presente encaminhar para o vosso conhecimento a possível sanção do projeto de lei de autoria da mesa diretiva, conforme segue. PL número 013. Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$10.000. Ali Roberto Neto, presidente. Ofício 108. Senhor Prefeito Municipal, venho pelo presente encaminhar cópia das indicações 316 a 331, também dos requerimentos 123 a 137, ficando na guarda do envio das informações conforme o dispositivo constante do artigo 70, inciso 7 da Lei Orgânica Municipal. Ofício 109. Venho pelo presente informar que, tendo em vista a aprovação plenária do requerimento 138, anexo, por 8 votos, o rito do projeto de lei 016, de vossa iniciativa, o qual dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público da administração direta e indireta do Poder Executivo Municipal, conforme especifica, e das outras providências, tendo seu rito ordinarizado, uma vez que foi rejeitada a solicitação de tramitação em regime de urgência. Ofício 110. Venho pelo presente encaminhar cópias da moção de congratulação 08, proposta pelo vereador Gilmar Capejano, aprovação por unanimidade de votos pelo plenário. Ser padre é ser abençoado e verdadeiramente escolhido por Deus. Sem dúvida alguma, somente alguém que tem Deus ao seu lado é capaz de realizar tantos feitos como celebrar a Eucaristia, pregar o Evangelho, acolher os pecadores, orientar e acompanhar como somente um pai pode fazer. Um pai espiritual dado pelo Senhor para nos guiar no caminho da salvação. Ser padre não é tarefa fácil. Deixar tudo e entregar-se completamente nas mãos do Senhor. Isso pede vocação, força e fé para atingir a alegria da vida religiosa e viver com entusiasmo aos ensinamentos de Cristo. Sendo assim, a Câmara Municipal de Contenda, por meio deste, lhe congratula pela passagem de seu aniversário do dia 7 de setembro de 2019. Ofício 111. Prezados familiares, por meio deste registro, nota de profunda tristeza pelo falecimento do senhor Luiz Sérgio Sticker. Os mais sinceros pêsames pela irreparável perda. Felizmente, nem tudo está em nossas mãos. Um momento como esse traz muito sofrimento, mas precisamos nos lembrar que não podemos controlar tudo na vida. Há coisas que estão muito acima de nós, e só nós cabe nos resignar, encontrar algum conforto naquilo que não podemos mudar. Através de nossas orações, rogamos a Deus que traga conforto a todos com a perda do ente querido. Expressamos a solidariedade pelo difícil momento, apresentando os mais sentidos pêsames. Ofício 112. Por meio desse registro, nota de profunda tristeza pelo falecimento da senhora Irene Strasda. A vida tem vários mistérios, e o maior deles é a morte.
Nunca poderemos entender o porquê de um ente amado ter que partir. A dor que sentimos é imensurável. Nesta hora não há nenhuma palavra que possa ser dita que seja capaz de confortar os nossos corações. Tudo parece perder sentido e fica pequeno diante de tamanho sofrimento. Através de nossas orações, rogamos a Deus que traga conforto a todos com a perda do ente querido. Expressamos a solidariedade pelo difícil momento, apresentando os mais sentidos pêsames. Ari Alberto Neto, presidente. Obrigado, secretário. Na sequência, então, faremos início à apresentação dos expedientes recebidos. E seguindo a ordem disposta no nosso regimento, iniciaremos pelos diversos. Por favor, secretário, pode iniciar a apresentação dos mesmos. Notificação de audiência. Prezado senhor, de ordem do excelentíssimo doutora Mariane Josviak, procuradora regional do trabalho da 9ª região, ficam os senhores notificados a comparecer na audiência pública para discutir o tema: o papel da administração no fomento da aprendizagem profissional e a contratação de jovens em risco social. A audiência pública será realizada no dia 23 de setembro de 2019, às 14 horas, no auditório na Avenida Vicente Machado, 84, Centro Curitiba. Na ocasião da audiência, será entregue aos participantes uma recomendação. Esther da Costa, assessoria jurídica. Obrigado, secretário. Ainda seguindo a ordem disposta no regimento, passamos a apresentar os expedientes recebidos do Poder Executivo. E nesse momento solicito a leitura do ofício número 291 de 2019, do Poder Executivo, o qual encaminha o balancete orçamentário e financeiro referente ao mês de agosto de 2019. Ofício 291. Anexo ao presidente, encaminho a Vossa Excelência o balancete orçamentário e financeiro referente ao mês de agosto de 2019, para efeito de controle e arquivo deste legislativo. Sem mais para o momento, subscrevo com expressões de estima e consideração. Obrigado, secretário. Passamos a apresentar o ofício número 294 de 2019, que encaminha as respostas às indicações de número 301 a 306 e também as respostas aos requerimentos de número 117 e 118 e também aos ofícios de número 101 e 104 de 2019. Ofício 294. Com relação às indicações e requerimentos abaixo relacionados, informamos a indicação 301, que seja verificada a possibilidade de realizar a manutenção da pavimentação com o serviço de colocação de areia entre os paralelepípedos na rua Nossa Senhora Aparecida. A solicitação foi repassada ao setor competente para análise e viabilidade do serviço. A indicação 302, que seja analisada a possibilidade de realizar a manutenção no posto de saúde da localidade campestre, com a realização de pintura interna e externa do referido local, bem como outras manutenções que se fizerem necessárias na área externa. Em anexo, segue informações da Secretaria de Saúde. Indicação 303, que seja verificada a possibilidade de promover obras visando a construção de calçadas em toda a extensão da rua Serafim Padilha, neste município. A solicitação encontra-se nas metas da administração e será realizada conforme dotação orçamentária. Indicação 304, que sejam confeccionadas e posteriormente colocadas placas indicativas com o nome das respectivas estradas na localidade campestre, bem como placas indicativas de orientação e destino: Estrada Alexandre Dural, Estrada Davi dos Santos Leal, Estrada Stefano Chimborski, Estrada Floriano Ruchinski, Estrada Francisco de Assis Mazo, Estrada José Tulic, Estrada Josino Gonçalves Lino, Estrada Matias Soares da Silva, Estrada Otávio Alfredo da Silveira, Estrada Pedro Moreira, Estrada Tereza China da Silva, Estrada Victório Wojcik, Estrada Vitória Psibilonski Leal. A solicitação foi repassada ao setor competente para análise e viabilidade do serviço requerido. Indicação 305, que seja verificada a possibilidade de realizar o serviço de limpeza em uma valeta localizada próxima à rua Constantino Soares da Silva e a creche municipal existente no local. A solicitação foi repassada ao setor competente para análise e execução no prazo de 30 dias. Indicação 306, que seja verificada a possibilidade de realização de serviços de encerramento e patrulhamento da estrada que liga a cidade de Contenda à localidade de Pocinho. A solicitação foi repassada ao setor competente para análise e execução no prazo de 30 dias. A indicação 307, que seja verificada a possibilidade de implantação de turmas de reforço escolar da Escola Municipal de Campo Nossa Senhora das Graças, no distrito de Catanduvas do Sul. Em anexo, segue informações da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte. Indicação 308,
que seja verificada a possibilidade de realização do serviço de troca de lâmpada na estrada prolongada da Avenida João Franco, mais precisamente em frente ao número 2520, na localidade de Lagoa das Almas. A solicitação foi repassada ao setor competente para análise e execução no prazo de 30 dias. Indicação 309, que seja verificada a possibilidade de realizar o serviço de limpeza de terreno localizado na rua José Dorival Walter, mais precisamente em frente ao número 186, no loteamento São João. A solicitação foi repassada ao setor competente para análise. Indicação 310, que seja verificada a possibilidade de realização dos serviços de patrulhamento e sabramento em toda a extensão da rua Amazonas, neste município. A solicitação foi repassada ao setor competente para análise e execução no prazo de 30 dias. Indicação 311, que seja verificada a possibilidade de realização do serviço de instalação de um ponto de ônibus na Avenida Eleutério de Souza Padilha, mais especificamente em frente ao condomínio 588. A solicitação foi repassada ao setor competente para análise. Requerimento 115, que seja encaminhado à Casa de Leis informações sobre os materiais trocados e utilizados na iluminação pública, quais sejam. Informar relação detalhada do local onde foram instaladas lâmpadas de 70 e 250 reatores de relé fotoelétrico em nossa cidade até a presente data. Em anexo segue a planilha com dados referentes ao local da manutenção, data da execução do serviço e material utilizado. Qual a destinação dos materiais substituídos? Esses materiais são reutilizados depois de revisados? Os materiais substituídos ficam à disposição da Prefeitura? Em caso afirmativo, informar o local exato de onde ficam armazenados esses materiais, bem como o nome do servidor responsável. Os materiais substituídos, que são os que não sofreram a ação dos vândalos, são encaminhados ao almoxerifado, permanecendo à disposição da administração. Os servidores responsáveis pelo armazenamento dos materiais são Amauri, Vanderlei, Senes, Derek, Conor e Anderson Fernandes Ribeiro. Requerimento 116, que sejam enviados para essa Casa de Leis informações referentes à possibilidade de firmar parceria com a entidade beneficente ProRenal Brasil para atendimento do município de Araucária, Paraná, quais sejam. A Secretaria de Saúde de Contenda tem interesse em firmar parceria com a entidade beneficente ProRenal para o atendimento dos pacientes do município de Araucária. Em caso afirmativo, houve manifestação de interesse perante a entidade e perante a Secretaria de Saúde do município de Araucária. Caso a manifestação de interesse pelo atendimento do município de Araucária ainda não tenha sido feita, quando se dará a referida manifestação? Em caso negativo, quais os motivos da ausência de interesse para o atendimento citado? Em anexo segue informações da Secretaria Municipal de Saúde. Requerimento 117, que seja encaminhados à Casa de Leis informações sobre estagiários que prestam serviços para a Prefeitura Municipal, quais sejam. Encaminhar a relação nominal de todos os estagiários que prestam serviços para a Prefeitura Municipal, bem como o valor da Bolsa Auxílio recebida, horas trabalhadas e local onde presta o serviço. Encaminhar cópia de todos os contratos celebrados entre os estagiários e a Prefeitura Municipal, ou cópia do convênio firmado com o Agente Nacional de Integração de Estágios, ANIE, e o Poder Executivo, bem como o valor repassado do município para essas empresas e valor pago por estas aos estudantes a título de Bolsa Auxílio. Em anexo segue informações do Departamento de Recursos Humanos. Requerimento 118, que sejam encaminhados à Casa de Leis informações sobre o vínculo do município de Contenda com a farmácia estadual, quais sejam. Já foi iniciado o procedimento para solicitação de vínculo com a farmácia estadual? Em caso positivo, enviar os documentos existentes referentes ao pedido de vínculo. Em anexo segue informações da Secretaria Municipal de Saúde. Ofício 101. Solicita a possibilidade de implantação de uma faixa elevada para pedestres na Avenida de São João, mais precisamente em frente à creche de Ana Maria. A solicitação encontra-se nas metas da administração e será realizada conforme dotação orçamentária. Ofício 104. Solicita a possibilidade de implantar no município de Contenda um sistema de confirmação por telefone de comparecimentos às consultas médicas que são previamente agendadas. E anexo segue informação da Secretaria Municipal de Saúde. Carlos Eugênio Estado, Prefeito Municipal. Obrigado, secretário. Passamos agora a apresentar o ofício número 298 de 2019,
o qual encaminha o balancete orçamentário e financeiro referente ao mês de julho de 2019. Ofício 298. Anexo ao presente encaminho a Vossa Excelência o balancete orçamentário e financeiro referente ao mês de julho de 2019, para efeito de controle e arquivo desse legislativo. Carlos Jorginho Staff, prefeito municipal. Obrigado, secretário. Ainda seguindo a ordem do nosso regimento, passamos a apresentar os expedientes recebidos do Poder Legislativo. E nesse momento solicito que o nosso secretário apresente a leitura da justificativa da emenda modificativa, supressiva e aditiva de iniciativa dos vereadores Antônio Padilha, Gilmar Carpegiani, Silvio Espínola e Simone Bojano, ao projeto de lei número 16/2019, iniciativa do Poder Executivo. Por favor, secretário. A matéria do projeto de lei 016/2019, iniciativa do Poder Executivo, visa regulamentar a contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidades temporárias de excepcional interesse público. Embora a matéria seja de extrema importância, alguns pontos do texto devem ser alterados, modificados ou suprimidos, visando trazer mais clareza e objetividade ao projeto de lei, atendendo da melhor forma possível os interesses da administração, sem suprimir os direitos dos trabalhadores que possam ser contratados. Antônio Carlos Ferreira Padilha, Gilmar Carpegiani, Silvio Espínola e Simone Bojano, vereadores. Obrigado, secretário. Na sequência, passamos a apresentar os requerimentos o requerimento de número 39 de 2019, de iniciativa do vereador Silvio Espínola. Requerimento número 139, que sejam encaminhadas à Casa de Leis informações sobre o funcionário Bruno da Silva Graça, quais sejam: o funcionário já foi substituído? Quanto tempo os alunos ficam sem professor em decorrência da ausência do referido funcionário? O planejamento pedagógico com os alunos foi comprometido em decorrência da falta do referido professor? Silvio Espínola, vereador. Passamos a apresentar o requerimento número 140, de iniciativa do vereador João Gilmar Fiatkoski. Requerimento 140, que sejam enviadas à Casa de Leis informações sobre a disponibilização de internet e computadores nas escolas da rede municipal de ensino, quais sejam: quais escolas da rede municipal de ensino têm internet à disposição dos alunos? Caminhar relação nominal, contendo o nome da escola, a velocidade da internet disponibilizada aos alunos e a quantidade de computadores que ficam à disposição dos alunos em cada unidade. Caso exista alguma instituição escolar municipal que não tenha à disposição o serviço de internet e computadores, qual é o prazo e ações adotadas pelo Poder Executivo para a disponibilização desse serviço? João Gilmar Fiatkoski, vereador. Obrigado, secretário. Passamos a apresentar agora a indicação de número 332, iniciativa minha e juntamente com o vereador João Gilmar Fiatkoski. Indicação 332, que seja verificada a possibilidade de instalação do sistema de monitoramento e rastreamento de frota em todos os veículos oficiais do município de Contenda. Atualmente, o sistema de monitoramento e rastreamento da frota é uma das medidas mais econômicas e eficazes e tem, entre outros benefícios, maior segurança, melhoria na logística e redução de custos. Com o sistema de monitoramento 24 horas, promovido pelo rastreamento de frotas, é possível acompanhar a velocidade média dos veículos, frenagem, quantidade de ignições, tempo que o motor ficou ligado, entre outros. Arioberto Neto, João Gilmar Fiatkoski, vereador. Obrigado, secretário. Passamos a apresentar agora a indicação de número 333, proposta pelo vereador Antônio Padilha. Indicação 333, que seja verificada a possibilidade de realização do serviço de manutenção do sistema de iluminação pública, com as consequentes troca de lâmpadas queimadas, sendo uma na Rua Pará, mais precisamente em frente ao bar do Celso do Vale, uma na Avenida João Franco, em frente ao imóvel de número 188. Tal solicitação é feita atendendo os pedidos dos moradores de mais usuários das vias, os quais relatam que os locais citados, o sistema de iluminação pública encontra-se carente de manutenção. Na intenção de preservar o bem-estar e a segurança da comunidade, apresento essa indicação, o qual proporcionará melhor qualidade de vida para a população e também deixará os locais indicados mais seguros para aqueles que precisam transitar pelas vias no período noturno. Antônio Carlos Ferreira Padilha, vereador. Passamos a apresentar agora a indicação de número 334 de 2019, essa devido da iniciativa do vereador Joel de Souza. Indicação 334, que seja analisada a possibilidade de realização do serviço de patrulhamento e colocação de pedrisco no trecho da PR-510,
próxima à Vila João Turque, mais precisamente em frente à propriedade do falecido do Guilherme Gold. A presente indicação se faz atendendo à reivindicação dos usuários da citada via, visando garantir melhor condições de tráfego e segurança para a população que se utiliza do trecho acima citado, pois atualmente o tráfego de veículos está bastante prejudicado, tendo em vista que o referido trecho está tomado por buracos e valetas. Joel de Souza, vereador. Passamos a apresentar agora a indicação de número 335 e 336, ambas iniciativas do vereador Silvio Espino. Indicação 335, que seja verificada a possibilidade de troca de lâmpada queimada na rua Flora Ferreira Padilha de Melo, mais precisamente em frente à comunidade São Bento, conjunto Itaperubá. Os moradores da referida via e aqueles que por ali transitam estão sofrendo com a falta de iluminação, tendo em vista a lâmpada estar queimada. Bem próximo ao local existe um ponto de ônibus que serve de embarque e desembarque de passageiros, e com a escuridão no local, a segurança dos usuários do local fica comprometida. A presente solicitação é feita atendendo a pedido do senhor Henrique Padilha e demais moradores. A indicação 336, que seja verificada a possibilidade de melhoria no atendimento para acolhimento dos pacientes e seus familiares que utilizam o serviço do Hospital Municipal Inquilina Franco Elisa Padilha. A solicitação é feita pelo senhor Henrique Padilha e demais usuários, os quais reclamam da falta de acolhimento solidário na recepção do Hospital Municipal. As reclamações são no sentido de que a recepção do hospital está fechada e sem atendente para proceder ao acolhimento solidário e o preenchimento das fichas para o atendimento. Com isso, os pacientes e seus familiares precisam aguardar, em sua maioria, na entrada do hospital, em pé, já que não tem assentos no local. Outro agravante é que, com a falta da recepção, os pacientes precisam aguardar que as enfermeiras chamem para atendimento, e com isso há uma demora, tendo em vista que as mesmas são responsáveis pela medicação de pacientes e assim seu trabalho fica comprometido, pois sempre necessito parar para fazer o pré-atendimento. Silvio Espínola, vereador. Obrigado, secretário. Nesse momento passo a fazer a inscrição dos vereadores que desejarem comentar os expedientes. Vereador Joel de Souza, deseja comentar? Não, presidente. Vereador João Ribeiro. Não, obrigado. Vereador Fábio Cavalim. Dispensa a palavra. Obrigado, presidente. Vereador João Gilmar. Sim, senhor presidente. Vereadora Simone. Não, obrigada, presidente. Vereador Toninho. Sim, senhor presidente. E vereador Silvio. Vereador Carpegiani. Dispensa. Então, conforme a descrição, passo a palavra ao vereador João Gilmar. Boa noite a todos, colegas vereadores e demais pessoas que estão presentes aqui na Câmara de Vereadores. Só gostaria de fazer um comentário, um a respeito do requerimento e outro a respeito de uma indicação que foi feita. Inclusive, presidente, essa indicação foi uma indicação compartilhada que surgiu fruto de um diálogo na semana passada a respeito de algumas situações que nós temos enquanto dificuldades no serviço público. E essa indicação fala sobre a possibilidade de instalação de um sistema de monitoramento e rastreamento na frota dos veículos no município de Contenda. Olha só, primeiro aspecto, não é uma lei, é apenas uma indicação, é uma sugestão para que o prefeito possa avaliar dentro das condições econômicas, né, do Poder Executivo, a possibilidade ou não de implantação disso. Mas qual de fato é a sua finalidade? Bom, a finalidade de uma situação de monitoramento de rotas facilita muito a vida, né, administrativa de uma empresa. Nós sabemos que empresas de transporte aí no Brasil utilizam-se disso e são inúmeros os benefícios trazidos por um sistema como esse, né? Você consegue garantir que os direitos dos funcionários que estão ali sejam cumpridos, você consegue dar um respaldo também para eles, uma vez que o monitoramento consegue demonstrar a velocidade que está sendo transitada, uma melhoria nas questões logísticas, né? Encurtando distâncias e até mesmo servindo como um meio de segurança para os veículos que estão aí expostos o dia todo
rodando às vezes com pacientes, fazendo melhorias na estrutura do nosso município. Então, esse sistema de monitoramento ele tem por finalidade buscar melhoria na qualidade do serviço, né, que é prestado dentro do nosso município. E um outro requerimento que foi feito, o requerimento 140, ele fala sobre a questão do acesso e a disponibilidade de internet aos alunos da rede municipal. Se as escolas conseguem disponibilizar uma internet e também máquinas para que essas crianças tenham acesso aí ao primeiro contato com o computador, né? Mas vale lembrar que muitos dos nossos alunos, eles têm contato em casa, sim, mas o contato em casa talvez é mais lúdico, voltado para jogos, voltado para brincadeiras, para filmes, TV, mas não com acompanhamento de um professor cuja finalidade é o aprendizado, é o conhecimento. Então, ficam aí um requerimento, né, e uma indicação para que se analise com carinho essas questões que visam não apenas dar respaldo aos funcionários, mas também que visam uma melhoria na qualidade do serviço prestado. Assim também como já foi feita uma indicação de que a Prefeitura trabalhasse com um setor de atendimento ao cliente, né, igual temos em Curitiba, 156, ou enfim, uma vez que você liga lá, teria um protocolo digital, em que você poderia ter um acompanhamento do serviço, como ele é prestado, a previsão, um arquivo de fato, né, específico do que precisa ser feito. Mas sabemos, por outro lado, que são muitas as dificuldades para a implantação desses serviços. E solicitamos, enquanto vereadores, que o serviço, ou que esse tipo de serviço, que acredita-se que melhore a qualidade do serviço prestado pelo município de Contenda, seja implantado e traga benefícios. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador João Gilmar. Passamos a palavra ao vereador Toninho. Boa noite, senhor presidente, os demais vereadores, vereadora e também as pessoas que aqui nos estão hoje assistindo aí, presentes, né? Queria comentar, senhor presidente, a questão da... Acho que não está funcionando. Aí, comentar sobre as lâmpadas, senhor presidente, porque a Rua Pará, Avenida São João, a gente colocado algumas que os nossos moradores pedem aí para a gente pedir a questão de lâmpada, né? Mas várias localidades, hoje tem o nosso colega, eu acho que o Henrique fez também algumas localidades, deve ser Itapirubá, deve ser também o São João e outras avenidas aí que existem nas outras ruas, que é uma segurança da nossa população que teria que ser tratado mais com carinho, né? Com o nosso setor que diz, como o executivo desse uma olhada mais a questão de iluminação, porque não é um negócio de graça, é uma questão que todo mundo paga no seu talãozinho de luz. Eu mesmo estava reparando até ontem mesmo no meu talão de luz que é R$30 em vez de iluminação pública. E assim por diante, todos os moradores pagam de alguma forma, alguém paga um pouquinho mais barato, outros mais caro, mas é uma questão que é pagável. Cada um está pagando seus impostos, não é nada de graça. E principalmente aquelas pessoas que saem de manhã cedo, né? E, senhor presidente, e também aquelas pessoas que veem à noite, a gente vê em ponto de ônibus, às vezes, que não está tendo iluminação ali, né? E isso é uma questão de segurança para a nossa população. Então a gente pede que o executivo, com carinho, dê uma olhada e que peça aos pessoal que dê uma analisada à noite, onde que falta essa questão de lâmpada, porque de dia não vai conseguir ver lâmpada queimada nenhuma, só o cliente que vem pedir para cada vereador. Eu acho que tem vários vereadores, o vereador Silvio esses dias esteve comentando sobre a questão também de falta de iluminação em várias localidades. Então a gente pede mais uma vez com carinho que o pessoal olhe e também olhe a questão da qualidade dessa lâmpada, porque tem lâmpada que é colocada e de repente já 2, 3 dias, uma semana, a lâmpada já não funciona mais. Então tem que ver tudo isso para não causar de volta um serviço, aquelas pessoas que estão fazendo, faz o serviço, mas de repente tem que voltar de volta atrás. Então é só isso, senhor presidente, a gente pede que o setor que diz trate com carinho essa situação da iluminação. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Toninho. Ainda em tempo, e a pedido do vereador também Gilmar Carpegiani, se o vereador Joel de Souza assim entender e permitir,
que a gente deu uma reiterada na indicação número 334, na qual o vereador solicitou a colocação, o patrulhamento em pedrisco no trecho da BR-510, próximo à vila do João Tulic, e também ali próximo à propriedade do falecido Guilherme Code, tendo em vista que ali aquela subida ali sempre tem problema, é um local mole e o fluxo grande de caminhões, que a prefeitura encaminhasse esse pedido ao DR, né, ao Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Paraná e ao Governo do Estado, para que eles pudessem providenciar, não só nesse trecho, mas enfim, em todo o trecho da BR-510, a colocação de material, né, seja ele pedrisco ou um outro material apropriado para a pista de rodagem, talvez aquele material que retiram dos asfaltos, ou até mesmo um outro material mais resistente, que pudesse ser colocado ali, principalmente nos trechos onde tem maior incidência e reincidência de buracos devido ao terreno ser mole. Se o vereador autorizar, a gente já deixa registrado aqui também, para que seja reiterado e dado mais essa força junto aí, vereador Joel. Sendo isso, então, para ser liberado, todas essas indicações elas serão encaminhadas ao Poder Executivo para que o mesmo possa analisá-lo e tomar as providências. A emenda que é apresentada hoje também encaminha para a assessoria jurídica e posteriormente às comissões permanentes para emissão dos pareceres referente à matéria que diz respeito ao projeto 16 de 2019, iniciativa do Poder Executivo. E os requerimentos serão todos votados a seguir já na ordem do dia. Terminando essa parte dos expedientes, iniciamos a ordem do dia e apresento para a votação o requerimento de número 139 de 2019, de iniciativa do vereador Silvio. Para votação, então, vereadores favoráveis a esse requerimento, por favor, permaneçam como estão. Os contrários, por favor, manifestem-se. Diante do resultado, então, fica aprovado o requerimento 139 por 8 votos. Nesse momento, apresento para a votação o requerimento de número 140, esse iniciativa do vereador João Gilmar Fetikoski. Está em votação o requerimento dos vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, manifestem-se. Diante do resultado, também fica aprovado por 8 votos o requerimento 140. Agora passamos a apresentar o projeto de lei número 15 de 2019, de iniciativa do Poder Executivo para a primeira discussão e votação. Por favor, secretário, vereador Fábio Cavalim, por favor, pode apresentar o mesmo. Projeto de Lei 015/2019. O prefeito municipal de Contenda, Estado do Paraná, ilustra suas atribuições legais com base na Lei Federal 4.320, de 64, conforme a Lei Municipal 1.777, de 3 de dezembro de 2018, apresenta à Câmara o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do exercício, nas rúbricas orçamentárias de despesas abaixo discriminadas o crédito adicional especial no valor de R$200 mil. Artigo 2º. Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos. O valor de R$100 mil com a anulação parcial da seguinte dotação. O valor de R$100 mil com provável excesso de arrecadação das seguintes contas de receitas e fontes. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições ao contrário. Carlos Eugênio Estado, prefeito municipal. Obrigado, secretário. Lembrando que o referido projeto recebeu um parecer favorável nas comissões de Constituição e Justiça, parecer favorável também na Comissão de Orçamento e Finanças e também parecer favorável na Comissão de Obras, Serviços Públicos, Planejamento Ambiental, Urbano e Rural. Apresento então para a primeira discussão. Os vereadores que desejarem comentar o projeto, por favor, façam. Senhor presidente, eu gostaria que ficasse registrado nesta casa o meu posicionamento a respeito desse valor que nós estamos liberando do Executivo Municipal. Jamais eu vou deixar que venha atender a nossa população aquilo que de fato é de direito. Mas na próxima sessão estarei solicitando ao Executivo Municipal que ele nos informe
aonde que ele está aplicando esse recurso. Quando ele se fala em pavimentação, eu acredito nada melhor do que ele dar uma sugestão para nós. E aqui, realmente, no meu ponto de vista, apesar de ter a parte jurídica favorável, não estou dizendo que nós não somos favoráveis, mas acho que é tipo assim, a gente está tirando as coisas em branco a ele. Aonde que ele vai aplicar esse recurso? Né? Então, gostaria que ficasse registrado nessa casa. Eu sou favorável, mas vou fazer um requerimento ou uma indicação, pedindo a ele que ele me informe aonde está sendo aplicado esse recurso. Qual que é a pavimentação de vias urbanas? Né? Que é difícil a gente ficar revendo muitas situações aí que vem de goela abaixo. A gente tem que pensar bem o que a gente está fazendo para que amanhã a gente não venha ter uma consequência a respeito disso. Seria isso, amigo. Obrigado, vereador Silva. Nenhum mais vereador para comentar. Passamos à votação do projeto número 15 de 2019. E os vereadores favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Os contrários, por favor, manifestem-se. Diante do resultado, então, declaro aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 15 de 2019 por 8 votos. Na sequência, então, solicito ao nosso secretário, o vereador Fábio Cavalim, que faça a leitura do projeto de lei número 17 de 2019, também de iniciativa do Poder Executivo, para a primeira discussão e votação. Projeto de lei 017. O prefeito municipal de Contenda, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições legais, com base na Lei Federal 4.320, de 64, e conforme a Lei Municipal 1.777, de 3 de dezembro de 2018, apresenta à Câmara o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do exercício das rúbricas orçamentárias de despesa abaixo discriminadas o crédito adicional especial no valor de R$ 265 mil. Artigo 2º. Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos: o valor de R$ 223.500, com anulação das seguintes dotações. Segundo, o valor de R$ 42 mil, com provável excesso de arrecadação das seguintes contas de receitas e fontes. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor nesta data, revogada as disposições ao contrário. Carlos Eugênio Estado, que é prefeito municipal. Obrigado, secretário. Lembrando que o projeto de lei número 17 recebeu também o parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e o parecer favorável também da Comissão de Orçamento e Finanças. Está em discussão. Se algum vereador desejar comentar, não havendo nenhum comentário, passamos diretamente à votação do projeto de lei número 17 de 2019. Vereadores favoráveis a esse projeto, por favor, permaneçam como estão. Os contrários, por favor, manifestem-se. Diante do resultado, também declaro aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 17 de 2019 por 8 votos. Passamos agora a apresentar o projeto de lei número 12 de 2019, iniciativa da mesa diretiva para a primeira discussão e votação. Por favor, secretário, pode proferir a leitura do mesmo. Projeto de lei 012. Os membros da mesa diretiva da Câmara Municipal de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, apresentam ao plenário o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica alterado o regimento interno da Câmara Municipal de Contenda, que passa a vigorar conforme a redação em anexa. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as resoluções 03/2000, número 2 de 2005, número 3 de 2013, número 1 de 2015, número 6 de 2015, número 5 de 2016, a lei número 1426 de 2013 e demais disposições em contrário. Sala de sessões, 1º de agosto de 2019, mesa diretiva. E se encontra em anexo o regimento do senhor presidente. Obrigado, secretário. Lembrando também que o referido projeto recebeu o parecer favorável das Comissões de Constituição e Justiça, também parecer favorável da Comissão de Seguridade Social. Está em discussão. Se algum vereador desejar comentar o referido projeto, por favor, faça. Não havendo comentários, passamos diretamente para a votação. E os vereadores favoráveis ao projeto de lei número 12 de 2019, por favor, permaneçam como estão. Os contrários, por favor, manifestem-se. Diante do resultado, declaro aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 12 de 2019 por 8 votos.
E não havendo mais nenhum expediente a ser deliberado na ordem do dia, passamos agora à explicação pessoal. E nesse momento convido o vereador João Ribeiro para fazer uso da tribuna. Boa noite, presidente, demais vereadores e as que estão presentes. Eu só queria aqui fazer um agradecimento especial ao Hospital Angelina Caron pelo atendimento que deram à família e à senhora Tereza Padilha, onde eu acompanhei desde o primeiro dia e até o final da cirurgia dela. E eu quero fazer agradecimento ao médico do Dr. Pedro, Dr. Marcos, Dr. Luciano e Dr. Jorge, onde em prazo de 2 semanas eles resolveram o problema da senhora. Eu quero só isso, queria agradecer de coração ao Hospital Angelina Caron e aos médicos que trataram dela. Muito obrigado. Obrigado, vereador Joãozinho. Passamos a palavra ao vereador João Gilmar. Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, comunidade que aqui se faz presente. Em primeira mão, gostaria de agradecer ao vereador Gilmar por nos intermediar a palestra com o Dr. Wilson, que tivemos aqui na sexta-feira, né? Foi uma palestra extremamente importante a respeito do procedimento ou das cirurgias que são realizadas pelo SUS relacionadas, né, à questão bariátrica, ou seja, qual é o procedimento, como funciona, a avaliação, o encaminhamento. E uma coisa nos deixou feliz, né, enquanto cidadão, enquanto vereador, né, que nós estamos, o Estado do Paraná consegue atender uma demanda muito grande dessas cirurgias. Tanto é que, palavras do Dr. Wilson mesmo, ele chega a realizar cerca de 80 cirurgias aí por mês. Então, é um número elevado, né? Operamos mais que o Norte e o Nordeste, né? Isso só o Estado do Paraná, mais que São Paulo também. E que esse tratamento, essa forma de conduzir as coisas que temos aqui, é referência para o nosso país. Então, nosso agradecimento aí às palavras e ao excelente trabalho que faz o Dr. Wilson. Senhor presidente, eu gostaria de pedir licença só para mencionar um fato e também justificar algumas coisas. Como sabem, sou vereador, meu primeiro mandato, e também desempenho a carreira de professor. Ao longo do ano passado, em virtude de questões de substituição, fui convidado sim para assumir a direção do Colégio Estadual do Campo, Dr. Adelmar Sicuro. Não é vergonha e não é problema nenhum falar que sou detentor sim do cargo de professor e que, conforme a legislação, eu possuo 2 padrões, ou seja, 2 vínculos de 20 horas, o que totalizam 40 horas semanais, e isso não é impedimento para ninguém, porque é a mesma carga horária que qualquer servidor, seja ele público ou seja ele numa instituição privada, desenvolve. No entanto, diante do fato de estar desempenhando a função docente a qual eu me dedico há mais de 10 anos, e por precisar fazer sim uma substituição por um período temporário de direção da escola, acabei assumindo o papel de direção durante aproximadamente 6 meses. No entanto, tal situação pode ter sido configurada como má-fé por alguns. Isso é um direito que todo cidadão tem de investigar e descobrir como se dá a questão da investidura de cargos. Porém, antes de assumir o cargo, vale salientar que esse cargo não foi me dado a bel prazer. Apenas por vínculo, não. Foi aprovado pelo Conselho Escolar, que é o órgão máximo que rege a escola. E depois da aprovação pelo Conselho Escolar, acabei recebendo a aprovação da Secretaria de Estado de Educação, afirmando que não haveria nenhum impedimento na função de diretor, uma vez que eu não ficaria dentro de sala de aula, mas eu estaria cumprindo as minhas funções pedagógicas diante da direção, do cargo diretivo da escola, cumprindo com a minha mesma jornada de trabalho, sem ter prejuízo algum para as atividades que me foram confiadas. No entanto, diante disso, tendo todo o respaldo técnico e jurídico
do Estado, uma vez que sou servidor público. Mesmo assim, tal situação acabou incomodando e recebi porque foi dirigida a mim, aqui na Câmara, no segundo semestre do ano passado, um processo, uma denúncia que foi movida pelo senhor Anderson Ventura Martins, o qual me acusou, e isso é um direito que ele tem, de acúmulo de cargo. Essa denúncia foi feita aqui na Câmara de Vereadores e também foi feita por ele lá no Ministério Público. Vale lembrar que isso daí não é perseguição, mas muito pelo contrário, isso apenas é uma explicação. Diante disso, as denúncias foram acolhidas, tanto aqui quanto no Ministério Público. E aquele ano, ou ano passado, em outra legislatura, o presidente, então, o senhor João Ribeiro, acolheu sim a denúncia, conforme trâmite legal, amparado por lei, e passou essa denúncia ao setor jurídico. E os funcionários que aqui trabalhavam e trabalham ainda na época, com seriedade, com embasamento legal, com conhecimento e com respeito ao bem público, fizeram então uma avaliação dos documentos, da denúncia e de tudo que lhe foi apresentado. Nesse sentido, esse embasamento legal e jurídico não tinha por finalidade a minha proteção, mas a proteção principal ao bem público, uma vez que eu estava sendo acusado de causar um mal, ou seja, de tirar proveito do bem público. Nesse sentido, sem citar nomes, mas direcionando alguns, eu sou muito grato ao profissionalismo que foi apresentado pelos funcionários dessa casa. Doutora Bruna, advogada daqui, que recebeu a denúncia, que avaliou ela, que buscou fundamentação para ver se o fato, de fato, tinha cabimento e se de fato eu estava lesando o ente público. Não recebeu só a denúncia, mas o fato em si, e com seriedade, competência e profissionalismo, seguindo os princípios da administração pública, do bem público, expôs aqui em plenário, nessa mesma tribuna, a minha absolvição. Ou seja, alegando que os fatos apresentados não tinham fundamento e que, de fato, eu não estava lesando o bem público como havia sido dito. Mesmo alegando que a denúncia não tinha fundamento, ela foi votada aqui em plenário e foi arquivada. Pelo menos aqui na Câmara ela foi arquivada, uma vez que todos vocês, diante do setor jurídico, tiveram conhecimento dos fatos e do trâmite do processo. Mesmo assim, e isso é um direito que compete sim ao cidadão, o senhor Anderson fez a denúncia na mesma data no Ministério Público. E, como dizem, a justiça tarda, mas não falha. E nessa semana saiu a decisão. Então eu gostaria só de ler um pequeno trecho para comentar. Poder Judiciário do Estado do Paraná, Comarca da Lapa. Vara da Fazenda Pública da Lapa, Projude. Polo ativo, Anderson Ventura Martins. Polo passivo, João Gilmar Fiatikoski, município de Contenda. Trata-se de uma ação popular ajuizada por Anderson Ventura Martins em face de João Gilmar Fiatikoski sob a alegação de ilícita acumulação de cargo de professor e de vereador no município de Contenda. Primeiro argumento. Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade dos atos lesivos ao patrimônio, à União Federal, aos estados e aos municípios. Então, muito bem, com base nisso, isso é um direito que assegura ao senhor Anderson fazer essa denúncia e esperar que a mesma seja investigada. No entanto, depois da argumentação jurídica que há no processo, a excelentíssima juíza de direito, doutora Bianco Bacchi Bizetto, assim expôs. Descabe ao autor impedir o réu de exercer o exercício da vereança, eis que ele foi regularmente eleito para o mandato eletivo. Se houvesse irregularidade na acumulação, o objeto de demanda deveria ser a determinação ao réu para o licenciamento de um dos cargos públicos, sem remuneração
a fim de que ele pudesse então exercer a vereança com base nos artigos da Constituição Federal. Considerando assim que não há qualquer pedido de nulidade ou anulabilidade formulado na inicial, a extinção dessa demanda é medida impositiva. Ante o exposto, julgo extinta essa demanda, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 330. Então, com base na decisão proferida pela doutora Bianca Bassi Bezerra, o processo está aqui extinto e infundado, sem cabimento. Mas vale ressaltar ainda que compete sim a qualquer cidadão fazer uma verificação das atividades ou do trabalho que é desenvolvido sim pelos legisladores. Jamais isso daí está soando como som de ameaça, mas essa exposição minha, é para mostrar que de fato eu não tenho nenhum impeditivo de continuar exercendo a minha função de professor e a minha função de vereador, uma vez que fui eleito e ocupo os cargos de forma ordenada, baseado no que é legal na lei. Senhores funcionários da Câmara de Vereadores, Deus os abençoe. E saibam que, com base nas suas atribuições e nas leis, vocês cumpriram o seu trabalho com muito louvor. E isso me fez muito bem. Prova que nós temos aqui nessa casa uma equipe de profissionais competente e que sabe muito bem avaliar o certo e o errado sem questões políticas, apenas fazendo o que deve ser feito. Parabéns a toda a equipe que se empenhou por avaliar essa denúncia e se posicionar antes mesmo que o Ministério Público ou a Justiça se posicionasse. A Justiça da Comarca da Lapa, parabéns pelo seu profissionalismo também, não só por ter sido favorável à minha defesa, mas principalmente por ter avaliado toda a argumentação que foi colocada lá nesse processo. A política não é feita de grito, e isso eu aprendi aqui. A política é uma coisa séria e deve ser feita por gente séria. Todos temos teto. Se o teto é de vidro, cuide você dele. O meu, eu já provei aqui que não é de vidro. Então, senhoras e senhores, fica aqui o meu pedido de desculpas a todos os que votaram em mim e se sentiram, de certa forma, lesados por esse ato de confiança. E vamos lembrar muito bem disso, obrigado, vereador Gilmar, que com tapa e com gritos nessa casa não se resolvem problemas. Nós temos aqui sim amparo legal e embasamento legal para decidir as coisas. O voto aqui não é mais importante de um vereador. O voto aqui é importante, o voto de cada vereador. E por isso nós temos que aprender a respeitar. Todo mundo foi eleito aqui e tem o mesmo direito. Diante disso, eu fico muito grato a Deus e a todos que puderam me escutar aí durante esses minutos, nesse momento em que a emoção de fato toma conta, porque foi mais de um ano esperando por um resultado de alguma coisa, que eu tinha certeza absoluta que não tinha cometido nada de errado. E digo mais, se for preciso fazer uma escolha, eu largo a vida política e volto para dentro de sala de aula. A minha função é sala de aula. Eu estou temporariamente na política. Até quando? Bom, até quando Deus quiser, ou até quando o destino nos oferecer caminhos e a população assim o desejar. Quanto ao senhor Anderson, muito obrigado por acompanhar a vida pública. Fico grato, sim, pela denúncia que o senhor fez. Acho que é uma situação de direito que lhe cabe, mas também tive a minha imagem exposta, seja nas redes sociais, por perfil de Facebook aí, de gente que nem sabe o que estava falando, mas fazia questão de compartilhar, até mesmo em outros veículos de comunicação. Danos? Eu acho que sim. A minha imagem foi exposta aí de forma indevida. Ninguém esperou sair uma decisão para expor alguma coisa. Simplesmente foi pelo que dizem que conhecem, ou pela troca de informações que percorrem ali aleatoriamente, ou embasados em indivíduos que não têm conhecimento do que de fato acontece. Então, assim, sou grato a Deus, sou grato a todos que me apoiaram, e sou grato principalmente a toda a comunidade que me deu esse apoio, e a minha família que também conseguiu me
me dar apoio durante esse período em que tive esse percalço político. Mas enfim, espero que todos apaguem essa questão equivocada que levantou-se e continuo dizendo, a política é feita por pessoas sérias. E nós temos sim pessoas sérias que conseguem defender esses ideais. Temos que acreditar. Porque política não é coisa de papagaio. Ficar falando e acha que com grito ou então de tanto falar as coisas se resolvem. Meu muito obrigado a todos. Obrigado, presidente, e peço desculpa aí pela emoção que falou mais alto. Obrigado, vereador João Gilmar. Passamos a palavra à vereadora Simone Bojano. Obrigado, presidente. Eu acho que eu não tinha me inscrevido. Obrigada por passar. Obrigadão. Passamos a palavra ao vereador Toninho. Boa noite, senhor presidente, aos demais vereadores, também aquelas pessoas que nos assistem aqui. Obrigado a presença de cada um de vocês e aquelas pessoas que nos assistem. Hoje vai ser brevezinho, senhor presidente. Eu só queria comentar aqui o nosso colega vereador que fez o empenho, Gilmar Carpejano, de trazer o Dr. Wilson com uma simples, que disse que ele veio aqui, uma simples, na verdade, que ele esteve aqui fazendo sua apresentação como médico e também dando uma palestra, né? Então a gente queria agradecer mesmo esse senhor Dr. Wilson que esteve aqui em nosso plenário, que trouxe muita sabedoria para a gente aqui. A gente que está aqui, né, muito bom ouvir a questão do médico. Ele é um médico bariátrico, formado com várias faculdades e também, que diz, é um especialista na parte bariátrica que hoje representa muito no nosso estado aqui do Paraná, principalmente aqui em Curitiba, né, que o doutor atende, né, no Hospital Angelina Carão e faz suas cirurgias lá pelo SUS, várias cirurgias ele faz todo mês, né? Então, senhor presidente, é muito importante foi essa palestra do doutor, né, porque a gente aprendeu muita coisa com ele que a gente não sabia, né, como funcionava a situação da cirurgia bariátrica e os seus procedimentos antes da cirurgia que se faz para aquelas pessoas que necessitam mesmo de uma cirurgia bariátrica, né. Mas então fica meu agradecimento aí ao vereador que sempre se propôs, fez um grande esforço aí pela vinda do Dr. Wilson aqui nesse plenário aqui, que foi muito importante e quem sabe vai fazer valia muitas pessoas aí que vão precisar da questão da nossa cirurgia, quem sabe vão ser atendidos lá pelo doutor e fazer sua cirurgia sem custo algum pelo SUS, né? Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a presença de cada um e um bom início de semana a todos aí. Obrigado. Obrigado, vereador Toninho. Passamos a palavra ao vereador Silvio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, nossa senhora vereadora. Boa noite aos demais aqui presentes nesta casa. E boa noite aos companheiros e amigos que me acompanham pela rede social. O que me traz hoje nesta tribuna, senhor presidente, é a respeito da nossa Escola Municipal Ivo Barbosa. E também quero dizer a esta casa e às pessoas que nos acompanham pela rede social que quem não tem medo do confronto não existe por que se preocupar. Absolutamente nada. E tudo aquilo que venha a esta casa realmente tem que ser apurado. Aqui muito se fala e pouco se faz. Aqui, a minha pessoa, eu nunca estive aí nas barras da saia do nosso prefeito municipal. Nunca estive a serviço dele, pelo qual eu tenho uma consideração. Mas aqui não se fala e aqui não se ganha no grito.
Aqui se fala e mostra a verdade para aquela população que tem o dever de saber o que ocorre dentro da nossa administração. Essa é a grande verdade. Então, realmente é verdade. Papagaio fala e periquito ganha fama. Essa é a grande realidade na nossa história. Aqui muito se fala, mas infelizmente sobrevive na bala do Executivo Municipal. Muitos de nós, às vezes, não temos posição naquilo que de fato é de direito da nossa população. E aquilo que é de direito, cabe a nós, pelo qual fomos eleitos, legislar e fiscalizar aquilo que é público. Não importa da forma como for. Doa quem doer. Telhado de vidro, todo mundo tem. E eu digo nessa casa, se tem alguém que acha que o meu telhado é de vidro, que joga a primeira pedra. Que eu não tenho receio e não tenho medo. Eu estou à disposição de qualquer um, em qualquer momento, em qualquer hora e não importa o local. Aqui, eu também já fui julgado. E aqui, fui inocentado. Então eu não vejo o porquê da gente dizer que possa ter algum problema de quem fala, de quem briga. Se aqui alguém usa essa tribuna, fala e briga e fala, é porque fala a verdade. E eu nunca subi essa tribuna para me defender daquilo que juridicamente entraram na OAB contra a minha pessoa. Jamais usei isso aí. Mas que lá também eu fui inocentado. Então eu não vejo problema nenhum. Essa é a realidade. Mas o que eu venho à tribuna, senhor presidente, dizer que realmente é verdade. A justiça tarda, mas não falha. Muita gente acha que a escola Ivo Barbosa está solucionada ao nosso problema do nosso município. Não. Hoje estive lá no Tribunal de Contas, estive no Ministério Público de Contas, aonde fui lá verificar. Não está morto o processo. O processo está andando. Contra o nosso ex-prefeito, aonde alguns servidores, no qual também estão envolvidos. E eu acredito que mais cedo ou mais tarde vai vir à tona a verdade. Fora isso, tem mais um outro processo que estava parado há 4 anos e que hoje esse processo também começou a andar. Agora, se as pessoas não querem, que está se defamando, então faça as coisas corretas. Simplesmente é isso. Devolva aquilo que é público. Agora não fique fazendo ressalva e defesa, como nós temos aqui. Então, se quem pensou que aquilo está resolvido, que acabou, muito ao contrário, está andando e vai sair. E tem que ser realmente ser cumprido. E outra, se ele ganhou na primeira, nada impede de correr na segunda instância. Nada impede de correr na terceira instância. Nunca processo nenhum se resolve na primeira instância. Mas aqui também quero deixar ao nosso ilustríssimo senhor prefeito, que no qual esteve numa reunião ali no conjunto Itapirubá, se eu não me engano, em 2017, aonde ele prometeu no máximo 8 postos naquela localidade, que aonde ele falou que iria dar a dignidade daquelas pessoas, para que seja comprovado dentro do nosso município ou qualquer lugar a residência, que era os postes de iluminação na rua Luiz Estado, João Palusco Sobrinho, Onofre dos Santos Brunato, Casimiro Stipe e Travessa Luiz Martins. Até hoje ele não fez. Então, se ele não fez, é porque ele é mentiroso. Então aqui não estou gritando, estou falando, aqui não se ganha no grito, aqui se ganha na palavra e na verdade. A verdade tem que ser dita. E eu não vou esconder a verdade. Foi lá
fez a reunião, prometeu e não cumpriu até a presente data. Então, devemos novamente cobrar ele para que ele venha a ter postura e daquilo que ele promete perante os cidadãos, que ele venha cumprir o que ele não fez. A segunda questão que o nobre vereador Toninho fez sua colocação e que quase todos nós temos cobrado dele, a respeito da iluminação pública, aonde nós temos ali 2 servidores, um que é cargo comissionado e o outro que é um cargo estatutário. Foi passada a relação. Mas em quase todos os lugares, hoje, já temos problema novamente da iluminação. Por quê? Porque o produto de qualidade que está sendo usado, ou melhor, esse produto que está sendo usado, não é de boa qualidade. Aonde se coloca a lâmpada hoje, daqui 30 dias, 20 dias, a lâmpada queima. Aí, o que ocorre? Não tem uma garantia? Não teve uma licitação? Não tem um prazo legal, que é de 1 ano? Então tem que ser cobrado dessa empresa. O que não pode é deixar mais, ficar passando a mão na cabeça dessas pessoas. Que essas pessoas, além de ter suas empresas, eles ganham, e muito bem, para eles entregar um produto de boa qualidade. E esse produto não está sendo de boa qualidade. Então isso nos entristece, porque várias pessoas cobram não só a mim, como os senhores vereadores. Aonde nós temos um caminhão que muitas vezes, de vez ele está fazendo o seu trabalho, que é cuidar da iluminação pública, fica carregando cimento, areia, pedra, árvore, poste e o diabo afora. Mas aquilo que é sua obrigação, às vezes não cumpre. E aonde as pessoas têm realmente o direito de cobrar de nós. Cobrar porque todos nós, como cidadãos, pagamos a taxa de iluminação pública. E se nós pagamos, é um direito de nós receber esse serviço pelo qual nós pagamos. Então isso, o Executivo Municipal, ele tem que ter essa visão muito clara nesse sentido. E a outra questão, senhor presidente, quando eu faço aqui uma solicitação a ele, isso não é um grito. Eu realmente não tenho medo dele, e eu acredito que ele também não tem medo da minha pessoa, porque nós não somos animal. Mas a verdade tem que ser dito, tem que ser transmitido, para que as pessoas tenham conhecimento daquilo que acontece na nossa administração. O que nós não podemos é se calar com aquilo que está errado dentro da nossa administração. No meu requerimento número 117, aonde eu faço uma solicitação de um contrato a celebrado entre os estagiários e a prefeitura, eu peço ao Executivo Municipal que ele nos encaminhe a cópia desses estagiários, que no qual eu já tenho o levantamento e sei da irregularidade que está lá. O que ele nos manda a esta casa? Ele manda a relação dos funcionários, os setores aonde eles estão desenvolvendo o seu trabalho, mas ele não manda o contrato entre o funcionário e a administração. Aonde que aí está o erro? Com certeza, temos vários funcionários que realmente, muitos, precisam desses R$200 que não podem pagar. Que está aí há 12 anos. Que ele devia de usar o bom senso, usar a mão, usar o seu coração e rever e dar pelo menos R$100, que no qual muitos de nós já solicitamos aí. Mas além dele não dar, o que ele faz? Ele deixa no desvio de função pública. O contrato de uma grande parte é auxiliar administrativo. E aonde que eles estão? Exercendo a função no CMEI. Aí eu pergunto, será que não é justo nós cobrar aquilo que é verdade? Será que eu tenho que ser bonzinho e chegar lá, olha meu querido amigo Carlão, será que você não pode fazer isso para mim? Você não pode olhar? Não! Tem que ser falado para ele que pode ser que assim ele tenha uma postura pelo qual ele foi eleito para zelar e cuidar daquilo que é público. E esses são os filhos nossos, filhos com tendência que estão ali, além de ganhar um salário baixíssimo, ainda com desvio de função pública. Muitas dessas meninas que ali estão
que no qual eu tenho um respeito, se acontecer alguma coisa com uma criança dessa, de quem que é a responsabilidade? É dela. Mas por que ela está ali? Porque está com desvio de função pública. Isso é uma questão que tem que ser revista e ele tem que tomar uma providência a respeito disso aí. A outra questão, senhor presidente, que eu vejo assim, olhe bem, quando a gente se fala de pavimentação, olha lá a obra da rua Governador Moisés Lupion. Nós não temos 90 dias. Olha o estado que se encontra aquilo lá. O que é isso? É uma vergonha? Realmente é uma vergonha. Aonde nós temos aqui as pessoas ali da Vila Olaria, que estão ali sofrendo com seus filhos, com as suas crianças, que no qual nós temos vereadores aqui que passam no dia a dia. Olha o pó que ali encontra. Mas ele está resolvendo o problema dessa população? Ele está resolvendo o problema, sim, de uma única pessoa que é um empreendedor que vai implantar dentro desse município mais 144 casas, mas são mais 144 famílias que estão vindo. Multiplique isso por 3 para ver o que isso representa. O nosso município tem uma infraestrutura de qualidade para receber mais as 644 famílias. A infraestrutura do nosso hospital tem como receber essas pessoas? Se nem para os nossos aqui estamos de mal a pior, será que é mentira? Se nós formemos nas escolas, olha o problema que nós enfrentamos na rede municipal, olha o nosso transporte escolar, e aí vai, olha o nosso equipamento rodoviário. Aí eu pergunto, será que ele não tem o bom senso para levantar e ver essa situação? Aonde ele não está favorecendo esses moradores da Vila Olaria, que estão lá há anos? Não! Simplesmente ele levou 500 metros. E se eu for medir os 500 metros, chega exatamente na porta desse empreendedor que está fazendo 644 casas. Não é aqueles moradores que ali foi feita a casa dele. Muito contrário. Não é. E muito menos as pessoas que moram na Vila Olaria. Essa, no meu ponto de vista, é uma falta de respeito, é uma falta de consideração. Se quem faz 500, faça mais 500. Por isso que eu volto a dizer, quando nós aqui aprovamos aí mais 100 mil, mais 200 mil para pavimentação, a mínima obrigação dele é dizer aonde está sendo aplicado. Aqui nessa casa foi liberado o recurso para ele, para fazer ali o loteamento dos cordeiros. Olha o estado que aquilo ali se encontra. Olha a vergonha que fizeram ali. Jogaram uma areia para dizer que está solucionando o problema. Olha ali no conjunto Nossa Senhora da Aparecida, e assim vai. Outras ruas, que nós temos Francisco Sotel Cordeiro, olha a obra que foi feita, o valor que ali foi pago. Olha o estado que já está, não tem 2 anos. Então, senhor presidente, aqui não se ganha no grito. E aqui também não vejo problema nenhum e ninguém aqui é para pagar. E nem aqui bate na mesa e levanta a questão e diz que está ganho. A questão tem 50 minutos para jogar. E nesses 50 minutos nós temos que jogar e saber jogar para ganhar. E isso nós pode ter certeza que nós temos certeza absoluta daquilo que a gente faz. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos vocês que me acompanham aí pela rede social. Um grande abraço. Obrigado, vereador Silvio. Passamos a palavra ao vereador Gilmar Carpechê. Obrigado, senhor presidente. Dispenso. Não havendo então nenhum orador mais inscrito, nem mais um assunto, nem mais nenhum assunto a tratar, agradeço a presença dos novos vereadores e também das pessoas que estão no plenário e que nos assistem online. Declaro encerrada a presente sessão, convocando a próxima sessão ordinária para o dia 23 de setembro de 2019, em horário regimental. Obrigado a todos e boa noite.